Olá pessoal do YouTube, aqui é o Júnior do Pomar e Horta em Vasos e hoje a gente vai dar dicas para o cultivo de milho. O milho, que é uma das culturas mais produzidas em todo o mundo, ele é ótimo porque ele possui fibras e faz muito bem à saúde, tem vitamina A, B, B1 e é muito interessante mesmo. Para quem tem, principalmente para quem tem prisão de ventre, intestino meio preso e tal, é muito interessante mesmo. Vamos dar uma olhadinha? Bom, o cultivo do milho, ele é feito através de sementes, tá, gente? As sementes do milho, elas são essas daqui, ó. Quer ver? Isso aqui, ó. Essas sementes aqui, elas são as híbridas, tá, gente? Existem as híbridas simples, existem as híbridas duplas e as triplas. As híbridas, sementes híbridas, é um cruzamento entre duas espécies puras, tá? Eles utilizam a melhor condição de uma com a melhor condição de outra e criam essas sementes com duas produzidas em duas sementes puras, né? Essas sementes híbridas, elas têm um alto poder de produção, tá? E ela é bem padronizada. As sementes ficam, as espigas ficam bem padronizadas no mesmo local, tal. Só que o interessante é você não replantar o produto dessas sementes, tá? Porque a segunda geração não vai vir com o mesmo teor produtivo dessas amigas aqui. Ela vai ficar bem mais fraca. Se você quiser uma produção constante, o ideal é que você use um tipo de semente chamado variedades, que é uma que você mantém os mesmos aspectos do pai e mãe e vai fazendo várias lavouras e usando as mesmas sementes para propagar a espécie, tá? Bom, como a gente aqui, nesse caso, essas sementes são as híbridas. A gente vai usar elas mesmo, tá, gente? Porque a gente quer uma coisa mais padronizada, tal, e é o que a gente encontra mais facilmente hoje no mercado. Quase toda a produção hoje no mercado, inclusive a produção em massa, ela é feita através dessas sementes híbridas, tá? Bom, as sementes de milho, elas devem ser plantadas em covas rasas no solo, e colocadas cerca de 3 sementes por cova, tá? O espaçamento entre o ideal é fazer linhas com 60 centímetros de distância e uns 30 ou 20 de cada planta na linha, tá? Bom, o cultivar ele pode chegar até uns 2 metros, 2 metros e meio, cada planta dessa aqui. Você pode também plantar em vasos. E esse é o nosso objetivo aqui do vídeo hoje, mostrar como faz para plantar em vasos, tá? O plantio em vasos é feito basicamente da mesma forma, só que você precisa ter um vaso com um bom tamanho para você plantar, tá? Esse aqui, ó, eu já plantei duas espigas aqui, duas espigas não, duas plantas, através de replante, que você pode fazer também. Você pode pegar um copinho desses assim, com substrato, inserir as suas sementes aqui dentro e, e plantar o milho. Eu geralmente num copinho assim eu coloco duas sementes, tá, gente? Duas sementinhas aqui, faz a irrigação. Quando tiver cerca de 10 centímetros esse amigo aqui, você pode é, você pode transplantar para o local definitivo. O nosso vaso em questão aqui, ele tem uns 80 centímetros por 20 centímetros. É uma caixa de compostagem que eu usava, que deu uma quebrada nessa caixa, e eu estou usando como vaso. Fiz uma boa camada de drenagem e misturei um substrato aqui violento com humus de minhoca, tá, gente? E um pouco de terra, de areia também, 10% de areia mais ou menos. A nossa mistura básica, tá? Tem mais substrato do que outra coisa nessa terra. Ela está muito, muito, muito concentrada em matéria orgânica. Note que ela fica soltinha, assim, a terra fica assim bem preparada para o vegetal mesmo, para ele ter o maior poder possível de fortalecimento aqui.
o milho, ele não precisa ter uma grande altura no vaso, tá? Ele não precisa ter as raízes dele não são profundas. Eles criam até, depois de um certo tempo, raízes laterais aqui que começam a saltar para fora da terra. Então, se você for plantar em vasos, eu aconselho que você plante um pouco mais para baixo o milho e depois você vai completando, conforme ele cria raízes laterais, com um bom adubo, um bom humus de minhoca, como esse aqui, ó, um esterco curtido, vai completando o vaso com isso, que você vai fazer com que as suas plantas fiquem muito vigorosas mesmo. Se você, durante a cultura, perceber que as folhas começam a ficar amareladas, é porque eles estão sem os nutrientes necessários. Aí você tem que adubar, viu, gente? Aí é certeza. Para você planta meio centímetro, tá? Numa covinha. Pode pôr 3 sementes por cova, num vaso, ó. E você vai plantar assim, e você vai plantar sempre entendendo que um milho deve ficar mais próximo do outro possível. Então, por exemplo, assim, se você tiver a oportunidade, você vai plantar num triângulo, por exemplo. Se você tiver 3 espigas, nunca plante um milho sozinho, porque senão não vai dar certo. A polinização do milho, ela é feita pelo vento. Então, as plantas, elas têm que ficar próximas para que o vento leve a polinização de uma para outra, tá? Então, nunca plante uma sozinho, que não vai dar muito resultado. Plante sempre duas, duas não, o ideal é 9, tá, gente? Mas se você não tiver, num vaso desse, por exemplo, dá para plantar 4. E eu acho que você vai ser feliz assim, tá? Que é o que eu vou plantar aqui. Por quê? Vai ficar uns 20 centímetros de cada distância aqui de uma da outra, e uns 40, 50, 60 centímetros de distância uma outra planta da outra. Isso vai dar o nutriente sossegado e vai criar umas espigas boas pra gente, tá? Então, o ideal é não plantar em linha, para que elas fiquem o mais próximo para poder ocorrer a polinização. Eu aqui nos meus vasos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco os meus pés de milho que eu plantei. Esse daqui eu tô plantando para mostrar para vocês no vídeo, né? Mas eu já plantei. Tá em linha, justamente. Você vai falar assim: "Não, Júnior, mas tá mandando eu não plantar em linha e tá plantando em linha?" A nossa tá em linha. Eu vou até mostrar para vocês agora, mas é por falta de opção mesmo. Vai dar errado? Não, não vai dar errado. Mas não é o ideal. O meu caso é que eu não tinha espaço, então eu plantei na linha de trás lá do meu vaso, tá, gente? Note que essas plantas aqui, elas têm cerca de 2 meses e meio, tá? 2 meses e meio elas estão assim, ó. Estão bem vigorosas, muito bonitas mesmo, ó. Mais uns 2 meses a gente vai ter frutos aqui, vai ter sementes, né? Porque no caso do milho a gente come as sementes. O que eu queria dizer para você, ó, o milho, como eu disse, ele cria certas raízes laterais. E é aí que eu vou jogando terra. Isso aqui eu já joguei terra umas 2 vezes aqui, terra adubada. E ele vai ficando cada vez mais grosso. Tá vendo que ele vai engrossando? Essa espiga aqui eu plantei depois, bem depois. Acho que foi um mês depois. A época de plantio do milho é de setembro a novembro, que é as estações da chuva aqui. Então, o ideal é que você plante em setembro, tal, outubro no máximo. Essas daqui que eu estou plantando em novembro já está meio passado da época correta, tá? Bom, o milho, ele gosta do pH o solo cerca de 6,5, tá, gente? 6,5 é o pH ideal para o plantio de milho. Bom, eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa sobre o milho, tá, gente? É uma cultura, digamos, bem fácil e não tem problema nenhum ser cultivado em vasos, tá? Só tem que ter em mente que, como a polinização é cruzada, não dá para plantar uma só. É bom já plantar um espaço um pouco maior. Por isso que pouca gente planta milho em vasos, porque precisa de bastante coisa, né? Não dá para você ter um pé de milho só. E ele é bem legal. Provavelmente vai dar espigas, eu vou mostrar para vocês.
quando acontecer isso. E vamos plantar milho que vai dar certo. Bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Quem gostou, dá um like. Se puder, se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Olha a nossa abobrinha aqui, ó. Que a gente está aqui fazendo vídeos bem legais para você. Tentando sempre fazer o melhor e trazer o máximo de informação possível e dicas para o cultivo. Tchau, tchau. Até o próximo. Fiquem com Deus.